essa entrevista, né, esse bloco de saúde falando sobre um homem de 42 anos, morador da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, que teve diagnóstico confirmado para febre oropouche. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, é a primeira ocorrência dessa doença registrada no estado do Rio de Janeiro. Só que a pasta considera se tratar de um caso importado. Isso porque o paciente tem histórico de viagem, ele chegou do Rio de Janeiro, aliás, pro Rio de Janeiro, chegou de uma viagem que ele fez a Amazonas, né? O diagnóstico foi confirmado por meio de exame que foi feito num laboratório. A análise foi realizada pela Fiocruz. Bom, febre oropouche. Confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre essa doença, Sakamoto. De qualquer maneira, o primeiro caso registrado no Rio de Janeiro, a gente está vendo uma preocupação grande do Ministério da Saúde também com a dengue, né? Os casos são muitos. Aliás, amanhã é um dia importante para que as pessoas reservem 10 minutos do seu tempo para conferir, né, se tem algum reservatório, água parada. A dengue tem também assolado praticamente o Brasil todo, né? Uma epidemia. Né? A febre oropouche até, bem, eu acho que a nossa convidada vai poder falar até mais sobre isso, mas é uma arbovirose, né? É uma doença que circula na Amazônia brasileira, né? Já faz bastante tempo, assim. Quando a gente vai fazer cobertura, o pessoal cita, né? Ah, toma cuidado, que isso aqui tem um mosquito, né? Que infecta, que não é o Aedes aegypti, é outro mosquito, também não é o Anopheles da malária, né? Mas entra nesse rol de preocupações. E o interessante, Diego, que eu acho que é para falar que é o seguinte: a gente está falando de mudança climática. Quanto mais o clima mudar, quanto mais a gente desmatar mais áreas, né, e avançar com a ocupação humana e nessas áreas desse avanço precário, assim, ilegal, mais a gente vai ter o surgimento de doenças tropicais e outras doenças. Né? A própria Covid-19, né, não foi a única, ou não foi a última grande pandemia global. Novas pandemias podem surgir exatamente decorrentes dessa área de ocupação em área de floresta, né, com contatos com animais, com contatos com vírus, com contatos com muita coisa que a gente não tinha acesso antes. Né? Então, que aí libertando processos, né, através de um desenvolvimento precário. Infelizmente, é isso que a gente vai acabar vendo por conta da nossa própria ignorância. Vamos falar com a Etel Maciel, que é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, está conosco para essa entrevista. Secretária, bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Febre oropouche, e ela é parecida com a dengue, né? Conta pra gente um pouco mais sobre isso, se a população do Rio de Janeiro deve se preocupar com esse caso. Diego, boa noite, Leonardo. Nós estamos acompanhando, os casos começaram a aparecer no Acre esse ano. Estamos com uma equipe nesse momento lá, passamos a semana inteira, porque os sinais e sintomas são parecidos com a dengue, então se confunde no diagnóstico. Vários casos que foram classificados lá no Acre como dengue eram, na verdade, oropouche, então como o Sakamoto falou, é uma arbovirose também da mesma família do Zika vírus, do chikungunya, da dengue. Então, no início dos sinais e sintomas é muito semelhante e precisa do diagnóstico laboratorial para fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Fazer uma análise de qual é o vírus para que a conduta seja mais adequada. Esse vírus estava restrito na região amazônica, nós não tínhamos visto pouca transmissão, poucas pessoas ficavam doentes, assim como o Sakamoto falou, quando você adentrava muito na floresta, quando você tinha ali um contato, né, maior com essas regiões um pouco mais afastadas, que não são áreas urbanas, né? E o que a gente está vendo esse ano, principalmente por conta das mudanças climáticas, são mudanças importantes do padrão dessas doenças. Tem várias coisas que estão acontecendo que a gente já vinha observando desde o final de 2023, que agora em 2024 ficaram dizer, mais evidentes para nós. Nós estamos tendo uma mudança importante da antecipação das arboviroses em geral no Brasil. A gente tinha, Diego, um pico da doença da dengue no final de março, começo de abril. O padrão de 40 anos no Brasil sempre foi esse. Começa no início do ano, poucos casos. Quando chega
final de março, começo de abril, a gente tem o pico e depois a gente começa a descer ao longo do ano. Esse ano, o ano passado, nós já tivemos dengue o ano inteiro, que foi diferente. A gente sempre tem uma concentração nesse período do ano, né? E agora nós estamos observando uma antecipação muito diferente. Já no mês de janeiro, um pico da doença, assim, a curva, né? Ela não é mais aquela curva que vai lá para março. Ela já chegou em janeiro, uma curva muito com uma inclinação, né, que a gente fala muito alta, muito diferente do padrão dos últimos 40 anos, mostrando a mudança do vírus, a adaptação dele com essas mudanças climáticas, principalmente com o aquecimento global, essas altas temperaturas que fazem, Sakamoto, com que o mosquito, em geral, tem 7 dias de reprodução entre a larva e o mosquito adulto, que a gente está observando o encurtamento desse tempo. Então, você tem muito mais mosquito circulando, você tem, e aí, muito mais mosquito infectado e possibilidade de infectar muito mais pessoas. Então, nós estamos vendo, ele tinha um padrão que ele picava mais durante o dia, agora a gente já não está mais vendo isso. Então, tá, tudo que a gente conhecia, a gente está tendo que rever principalmente depois do impacto do El Niño, que nós estamos vendo aqui no Brasil, e ainda, né, sob esse impacto do El Niño, essas mudanças importantes. Então, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Exatamente, você tocou no ponto que eu ia tocar, né? Que era a responsabilidade, não vou dizer que é a responsabilidade do El Niño, porque é claro que aquecimento global e mudanças climáticas vem numa reta constante, mas o El Niño houve, ao que tudo indica, pelo que a gente está vendo, foi uma mudança de paradigma com relação ao comportamento do mosquito. E aí você tocou em dois pontos importantes, que é a questão da redução do tempo das ninhadas, né? Ou seja, da velocidade de procriação, e dessa mudança, porque o pessoal sempre falava, olha, toma cuidado, o horário do mosquito, né? Para cá, então aqui é mais tranquilo, aqui você pode ficar sem de short, aqui não, e a gente está vendo essa mudança. O pessoal está sendo picado de dia e de noite, né? Sendo que a gente aprendeu originalmente que o mosquito tinha determinados hábitos, né? Mais diurnos, e agora a gente está vendo essa mudança. Essa mudança veio para ficar? Olha, Sakamoto, é cedo para a gente dizer, né? Mas eu acredito que sim, a adaptação do mosquito, né? Os animais também, eles querem, também querem viver, né? Então, assim, há uma adaptação, e a adaptação é sempre, nesse caso, está favorecendo o mosquito. A gente também, não é só no Aedes aegypti, a gente está vendo adaptação para outros mosquitos também, né? Outros vetores de outras doenças. Por exemplo, a malária, que um controle nosso era, por exemplo, o uso de cortinado, porque o mosquito também tinha um hábito noturno, né? Você tinha ali, e também a gente já vê uma mudança nesse hábito do mosquito. Então, essas mudanças, eu acredito, a gente não tem certeza, né, 100% de certeza, mas é muito provável que a gente conviva com essas mudanças. Outra coisa que a gente está vendo, Sakamoto, porque quando a gente está olhando a saúde, a gente tem que pensar de uma forma global, né? A gente está falando de dengue, mas são vários vírus que estão circulando ao mesmo tempo, e a gente está tendo padrões muito diferentes. Quando a gente, aqui no Ministério da Saúde, né, em saúde pública, a gente sempre lida com o que a gente chama de sazonalidade. São os tempos, né, de clima, temperatura, que vão influenciando o vírus. Então, a gente tinha, no início do ano, março, abril, as arboviroses, começava maio, junho, julho, as doenças respiratórias, geralmente no verão, as doenças diarreicas. Então, isso é o clássico da saúde pública, que a gente sempre tem que lidar com essas mudanças. O que a gente está vendo agora é uma antecipação das doenças respiratórias. Aquela nossa campanha, por exemplo, de gripe, né, de Covid, que a gente está fazendo sempre numa prevenção do inverno, já mudou tudo. Nós estamos vendo agora uma antecipação de doenças respiratórias no Nordeste, inclusive com internação de pessoas por casos de influenza. Então, a gente já está trabalhando para antecipar a campanha de vacinação, que tradicionalmente é abril, para a gente prevenir as doenças respiratórias que começam maio, junho, julho, e agora anteciparam para fevereiro. Então, o que a gente está observando são mudanças importantes em padrões que nós já sabíamos, né, e já lidamos com eles há 50 anos, sempre nos mesmos períodos, tendo os mesmos padrões, e agora mudanças significativas em menos de um ano.
Deixa eu engatar uma outra questão, perdoe, Diego, só que é exatamente sobre isso também, porque é o seguinte, eu estava conversando com alguns, alguns especialistas, pneumologistas, infectologistas, e eles estavam comentando, né, como os prontos-socorros de cidades grandes estão cheios com uma coisa tripla, com dengue, com Covid-19 e com influenza. Né? Então eles até falam, se você não precisar vir por algum motivo, não venha, porque além de sobrecarregado, e isso a gente está falando do Hospital Campo Limpo até o Sírio-Libanês e o Einstein, como que as pessoas estão lá dentro e acaba, na verdade, é claro, circulando o vírus, né? Então alguém vem com uma doença, sai com uma outra, tudo, mas essa trinca, né? Dengue, Covid-19, que está bem menos do que era por causa da vacinação, etc., mas ainda segue, e a influenza. Vocês mapearam essa tempestade perfeita? Tem algum protocolo para que está sendo seguido nos hospitais por conta disso? E aí, já aproveitando, desculpa essa pergunta dupla, é a questão da Covid, porque a Covid, repito, ela mata muito menos do que nos últimos anos devido à vacinação, mas ela continua matando ainda, né? Ela está matando mais, inclusive, do que a dengue. E aí eu Sim. queria, na verdade, até entender o que a senhora recomenda para as pessoas com relação a isso. Sakamoto, a sua pergunta ela é complexa, porque são muitos determinantes. Eu vou começar falando da Covid, que talvez seja mais complexo, porque nós tivemos uma campanha de desinformação muito grande, né? Fake news, tudo que aconteceu durante a pandemia, que ainda, infelizmente, perdura. Nós estamos numa disputa de narrativas que virou política, né? Houve uma politização de uma medida de saúde pública, o que é absolutamente deplorável, né? Eu não sei nem que palavra usar, porque é muito difícil. Por exemplo, no ano passado, só no ano passado, quando a gente já temos vacina disponível para proteger as nossas crianças, nós tivemos 112 crianças que morreram, menores de 2 anos no Brasil, por conta da Covid, porque não foram vacinadas. Então, quando você tem perdas de vidas por uma doença que tem vacina, é o que a gente chama de imunoprevenível, é uma tragédia, né? Porque você imagina para uma família perder uma criança, né, menor de 1 ano, menor de 2 anos. É algo muito grave. É, Além disso, e para isso a gente tem duas estratégias, Sakamoto. A gente vacina a gestante, porque quando a gente vacina a gestante, a gente protege a gestante e os primeiros 6 meses da criança, por conta da amamentação, por conta dos próprios anticorpos, né, que a mãe passa para o feto. E quando você vacina, no nosso caso, que está disponível no Sistema Único de Saúde, a vacinação de 6 meses até menor de 5 anos, você protege essa faixa que tem uma imunidade menor, tem uma resposta imunológica diante de uma infecção que é menor. Então, a gente precisa proteger as nossas crianças. E, infelizmente, essa vacinação infantil ela foi alvo de muita mentira, né? Muitas coisas que, infelizmente, vieram, inclusive, de agentes de saúde, né? Agentes públicos, né? Pessoas que, em geral, a comunidade confia. Então, isso foi muito ruim e a gente não conseguiu reverter esse quadro para a Covid. Ainda nós temos no Brasil hoje 6% das nossas crianças vacinadas. É algo muito triste, sendo que a gente oferta as vacinas gratuitas, né? A gente tem um Programa Nacional de Imunizações que é um orgulho para nós, o melhor e o maior programa do mundo, né? Então, é muito ruim. A outra coisa é que muitas pessoas, ainda nesse momento, né, em 2024, não se vacinaram, outras não completaram o seu esquema, o esquema vacinal, né? E são essas pessoas que acabam tendo um quadro mais grave. E a gente também tem uma outra situação, Sakamoto, que são aquelas pessoas que tomaram as vacinas, elas receberam 2 doses ou 3 doses da vacina, mas elas têm doenças de base, né, que fazem com que o próprio sistema de defesa delas reaja de uma forma muito menor, né, de uma forma ineficiente, né, para Diabéticos, hipertensos, né? O pessoal que isso. tem Pessoas oxigênio que estão suficiente. tratando contra o câncer, por exemplo, né? Pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que tomam alta dose de corticoide, têm doenças reumatológicas e aí precisam tomar
altas doses de corticoide que diminui a resposta imunológica. Então, essas pessoas, elas acabam tendo um quadro mais grave, porque a vacina, e não é só a vacina contra a Covid, é qualquer vacina, acaba tendo uma diminuição de proteção. Para essas pessoas, Sakamoto, olha também, é tudo muito complexo, né? Para essas pessoas, o Ministério da Saúde também fez uma política de incorporar um antiviral, é o único antiviral para Covid que tem disponível no mundo. Ele é um valor muito caro, se você for comprar na farmácia, ele chega a quase R$ 5.000, o tratamento, e ele está disponível no SUS, gratuito, para todas as pessoas acima de 65 anos ou mais, ou de 18 anos para mais, né, que tenham comorbidade, que tenham essas doenças. Porque essas pessoas, quando elas se infectam, elas podem ter uma resposta piorada, né, uma resposta mais, com uma depressão maior do sistema imunológico e podem ficar mais graves. E, infelizmente, a Covid-19 é a doença infecciosa que mais mata no Brasil hoje. Amanhã, sábado, dia D, né, Etel, secretária? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Qual que é a importância do público que está assistindo agora a gente ao vivo, vai ver esse vídeo depois. O que as pessoas podem fazer nas suas casas, nos seus locais de trabalho? Então, Diego, esse é um dia para a gente marcar uma mobilização, uma conscientização, porque nós temos hoje, como vocês noticiaram aí, a vacina contra a dengue é uma esperança, eu considero assim a maior vitória da ciência nos últimos 40 anos, porque mostra para nós a possibilidade da gente transformar a dengue em uma doença imunoprevenível, que é, do ponto de vista da saúde pública, muito mais fácil para você atingir o controle do que nós ficarmos combatendo o mosquito, o vetor, e utilizando, e o Sakamoto é um defensor aí do meio ambiente, né, de toda a parte da ecologia, usando inseticidas, usando também produtos que acabam, de um lado, nos protegendo porque mata o mosquito, mas que também tem problemas ambientais. Então, se nós conseguirmos um controle por vacina, é muito mais efetivo. Mas, infelizmente, o laboratório tem poucas vacinas, nós temos que fazer uma estratégia aí de longo prazo. Então, nesse dia D, é um pouco para nós falarmos as duas estratégias que nós temos agora, né? O controle do mosquito, do vetor, do transmissor da doença, e aí gastar aqueles 10 minutos olhando ali, local que pode estar tendo uma reprodução do mosquito, né, da larva do mosquito, então locais que podem ter água parada, então usar aqueles... A gente lançou uma campanha, né, dos 10 minutos contra a dengue, que é 10 minutos por semana parar para olhar nas nossas casas, né, onde pode estar acumulando mosquito. E, às vezes, locais que a gente nem pensou. Por exemplo, aquele compartimento atrás da geladeira, que fica uma água ali e que é um bom local de reprodução do mosquito. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco essa conscientização do controle do vetor, do mosquito. E, por outro lado, conscientizar as pessoas de que é importante procurar o serviço de saúde se você tiver sinais de alerta. Sim. Então, a dengue, no primeiro momento, você tem aquela febre, né, uma dor de cabeça, às vezes manchas no corpo, que parece muito com qualquer outra virose, né? Mas é importante procurar o serviço de saúde para um diagnóstico correto. E, em geral, o que acontece, Diego? A pessoa tem um diagnóstico, ela está relativamente bem, ela é enviada para casa e precisa ser orientada aos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Você começa a ter vômitos persistentes, dor abdominal, o que te impede de ficar hidratado, ou sangramento em qualquer parte, né, gengiva, nariz, são sinais de alertas importantíssimos. É uma situação de urgência, precisa procurar um pronto atendimento, porque muito provavelmente precisará de uma hidratação venosa ou talvez de uma internação. Então, são sinais de alertas importantes. Então, esse dia a gente vai conscientizar dessas duas partes. Maravilha. Combater o mosquito, né? E esses sinais de alerta. Queria aproveitar a participação da senhora para falar também sobre a suspensão, né, da nota técnica que foi emitida pelo Ministério da Saúde sobre o aborto legal, né, a orientação do governo Bolsonaro sobre
o aborto legal. Queria que a senhora explicasse para a gente o que foi essa suspensão, né? Houve muita desinformação também sobre esse tema nos últimos dias. Olha, ontem o Ministério emitiu uma nota, né? Era essa nota técnica, ela não passou por todos os trâmites que precisavam, ela estava sendo discutida entre as comissões técnicas de duas secretarias. Há um fluxo aqui no Ministério que você, principalmente quando você está avaliando um processo que é um processo judicial, né? Você precisa ter uma análise toda jurídica, precisa ser validado, né, pelo gabinete da ministra. Isso não aconteceu, né? Alguém passou essa nota e um documento não finalizado, né, que não passou por todas as instâncias e que teve isso. Eu quero aproveitar esse momento para falar, assim, a prioridade da ministra Anísia é a redução da mortalidade materna e da mortalidade neonatal. Hoje nós acabamos de lançar, inclusive, Diego, um manual de prevenção contra a dengue em gestantes e puérperas, que também é um grupo que tem uma alta mortalidade quando é infectada pela dengue. Por conta, Sakamoto, do que eu estava dizendo, os sinais de alerta, que são dor abdominal e vômito, são sinais de alerta muito comuns em gestantes, né? Então, o serviço de saúde acaba confundindo ali. Então, é a primeira vez que o Ministério da Saúde faz um manual de manejo, né, para os profissionais de saúde específico para gestantes, com essa preocupação, né, de redução da mortalidade materna e fetal, né, porque a gente tem perdido vidas aí para dengue de mães e crianças por causa disso. Então, isso um tema absolutamente prioritário para a ministra, que tem um compromisso, né, com a vida, e com esse é um indicador importante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é essa redução de mortalidade, tanto materna quanto neonatal. É que a secretária, que eu acho que até a preocupação e a pergunta é que ela esconde um desdobramento que vem, que há muitas mulheres e organizações feministas que ficaram extremamente, vou usar até o termo, horrorizadas durante a gestão Jair Bolsonaro devido ao tratamento com relação Sim, à questão do aborto previsto em lei. A gente não está discutindo aqui, gente, com o aborto, certeza. ampliação do aborto que está em discussão no STF. Estamos falando do aborto previsto em lei, caso de anencefalia, caso de risco de vida para a mãe e caso de estupro. E aí o que acontece é que vira e mexe, a gente ainda vê em hospitais, às vezes hospitais que recebem inclusive verba federal, que estão ligados ao SUS, né, médicos ou outros operadores da saúde, né, se negando, né? E aí a pessoa tem que até, por exemplo, uma menina de 10 anos estuprada, tem que trocar de hospital, ir para buscar um hospital referência em Recife ou em outro lugar para poder fazer seu aborto legal, porque o pessoal que deveria fazer o aborto legal naquele município que está sobre a égide do SUS acaba falando, não vou fazer, né? Então, eu acho que tem um pouco de preocupação quando aparece essa discussão, tem uma preocupação sobre retrocessos, né? Sim, não, nós temos serviço de referência, Sakamoto, na área da saúde, nós temos uma disciplina que chama bioética. E nós, assim, o profissional de saúde, pelas suas questões religiosas, suas crenças, ele não é obrigado a fazer o procedimento, por isso há serviços de referência, serviços onde essa pessoa deve ser orientada, porque ali há profissionais também que são treinados para fazer o procedimento. Então, nós precisamos no Brasil, não é um tema simples, como você bem colocou, né? É um tema que tem múltiplas facetas, principalmente, como você bem colocou, estamos saindo de um governo que tinha uma pauta muito conservadora, eu diria até fundamentalista. Então, nós temos uma sociedade que é plural, precisa discutir, né, abertamente, discutir todas as questões legais e discutir a reorganização do serviço, termos serviços de referência que possam cumprir a lei, como você bem colocou, que a pessoa não precise caminhar, né, ir de um lugar para o outro, que ela saiba onde ela pode procurar, onde vai acontecer. E é tarefa do Ministério da Saúde tornar, né, as orientações e toda a informação, né, para a sociedade o mais transparente possível, né, colocar, né, as normativas
de forma mais transparente, e eu garanto, né, que no governo do presidente Lula, né, sob a liderança da ministra Anísia, que todas as políticas que são legais, como você bem colocou, é a garantia de direitos, elas precisam ser cumpridas aí e ter aí suas normativas. Eu acredito Sim. que essa questão ela continuará sendo discutida aqui, né? E a ministra vai dar o encaminhamento. Não está, essa pauta não está, né, na minha secretaria, então eu não, mas posso garantir que a ministra tem todo o compromisso dela para poder garantir direitos e também garantir a redução, né, de mortalidade materna e neonatal, que continua muito alta no Brasil. Importantíssimo. Obrigado, secretária Thelma Maciel, pela participação. Um abraço, bom final de semana. Para vocês também. Obrigada. Obrigado. Sakamoto, um abraço para você, bom fim de semana também. Um abraço, secretária, Diego, um abraço a todos e todas. Valeu.